Depois de 5 anos de casamento, um homem retorna de uma missão de 9 meses e descobre que sua esposa, Sarah, adotou uma criança chamada Emma sem consultá-lo. Durante sua ausência, Sarah se envolveu com Emma, uma menina que ela conheceu enquanto fazia trabalho voluntário e decidiu adotá-la sozinha. Minha esposa falsificou minha assinatura e adotou uma criança secretamente enquanto eu estava em uma missão. Minha esposa Sarah e eu estamos casados há 5 anos. Nos conhecemos no último ano da faculdade, em uma festa de amigos. Eu estava terminando meu curso de ciências militares e ela estudava educação infantil. Sarah era diferente das outras garotas com quem namorei. Ela realmente apoiava meu sonho de entrar para o exército como oficial. A maioria das pessoas ouve esposa de militar e sai correndo, mas ela estava completamente a bordo. Namoramos por 1 ano antes de eu pedir ela em casamento e nos casamos logo após a formatura, em uma cerimônia pequena, só com família e amigos próximos. Os primeiros anos foram incríveis. Comecei minha carreira como segundo tenente e Sarah conseguiu um emprego ensinando no jardim de infância de uma escola próxima à base. Compramos uma casa pequena em um bairro decente, nada extravagante, mas era nossa. Sarah se envolveu bastante com a comunidade de cônjuges de militares, ajudando novas esposas a se ajustarem à vida na base, organizando grupos de apoio durante as missões. Essas coisas. Nós dois queríamos ter filhos algum dia e tínhamos todo um plano traçado. Eu completaria minhas 2 primeiras missões, me tornaria capitão e então começaríamos a tentar. Sarah parecia totalmente de acordo com o cronograma. Ela falava que era inteligente esperar, se estabilizar financeiramente primeiro. Até começamos uma conta poupança especial para despesas futuras com filhos. Então, recebi ordens para uma missão de 9 meses no ano passado. Sarah ficou muito abalada, mas tentou se manter positiva. Ela se jogou em projetos pela casa e começou a fazer trabalho voluntário em um centro de cuidados infantis próximo à escola onde trabalhava. Disse que isso ajudava a passar o tempo enquanto eu estava fora. Fazíamos chamadas de vídeo sempre que minha agenda permitia, geralmente a cada poucos dias, a menos que estivéssemos em operação. Olhando para trás, eu deveria ter notado que algo estava errado. Cerca de 4 meses após o início da missão, Sarah começou a agir de forma estranha durante nossas chamadas. Ela sempre estava na cozinha ou no nosso quarto, nunca mostrava o restante da casa. Começou a falar muito sobre como a casa estava quieta e vazia, e a mencionar bastante uma garotinha do centro de cuidados que tinha perdido a mãe, comentando como o sistema estava falhando com essas crianças. Eu tentei ser solidário, achando que ela estava apenas enfrentando dificuldades com a missão, e a lembrava que em breve começaríamos nossa família. Às vezes, ela tinha um olhar estranho e dizia coisas como: "Não vejo a hora de te mostrar todas as mudanças que fiz." Achei que ela estava falando sobre decoração, ou talvez um novo jardim. Ela sempre falava em começar um. A bomba real caiu quando voltei para casa no mês passado. Tinha viajado por 20 horas e só queria tomar banho e dormir na minha própria cama. Entrei pela porta e a casa estava completamente diferente. Portões de segurança para bebê em todos os lugares, brinquedos espalhados pelo chão, protetores de tomadas. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, uma garotinha, que não devia ter mais de 2 anos, veio correndo chamando Sarah de mamãe. Sarah apenas ficou ali, com um sorriso estranho, como se isso fosse algum tipo de surpresa normal. "Conheça Emma, nossa filha", disse ela, como se estivesse me apresentando um novo animal de estimação, e não algo como: "Oi, amor, bem-vindo de volta. Desculpe por ter tomado uma decisão que muda a vida sem você. Apenas boom, aqui está nossa filha." Eu não conseguia nem falar a princípio. Sarah começou a falar sem parar sobre como conheceu Emma no centro de cuidados onde era voluntária. Disse que a garota era aluna dela, que a mãe biológica era uma adolescente que não podia ficar com ela, e continuou dizendo como isso era para ser, que ela sabia, no momento em que viu Emma, que ela deveria ser nossa filha. Quando finalmente consegui falar, Sarah ficou na defensiva, dizendo que tentou me contar várias vezes durante nossas chamadas, mas que não encontrou as palavras certas. Alegou que estava fazendo o melhor para nossa família e que eu entenderia depois de passar um tempo com Emma. Então, veio o golpe final. Toda a minha família sabia. Meus pais, minha irmã, todos estavam ajudando Sarah com a adoção. Eles vinham visitando, comprando roupas e brinquedos, cuidando de Emma quando Sarah tinha compromissos na escola. Meus próprios pais mantiveram esse segredo enorme de mim, porque Sarah os convenceu de que seria uma surpresa incrível na minha volta para casa. Eu não consegui lidar com nada disso. Peguei minha bolsa de missão ainda cheia e saí. Sarah me seguiu até o carro chorando, dizendo que eu estava abandonando nossa família, que Emma precisava de seu pai. Começou a dizer que tinha feito todo o trabalho duro para construir nossa família enquanto eu estava fora, e que eu estava arruinando tudo por não ser grato. Estou hospedado na casa do meu amigo Mike há alguns dias.
dias. Sarah tem enchido meu telefone de mensagens, primeiro pedindo desculpas, depois ficando com raiva e por fim tentando me culpar por Emma. Meus pais continuam ligando, dizendo que eu preciso ir para casa e resolver as coisas. Eles acham que estou sendo irracional, que deveria estar agradecido por Sarah ter tomado a iniciativa de começar nossa família. Minha irmã mandou uma mensagem enorme falando sobre como Sarah tem sido incrível com Emma, dizendo que a garota está prosperando com ela e que eu deveria estar orgulhoso de ter uma esposa tão amorosa e proativa. Ela tomou uma decisão para toda a vida sem me consultar. Envolveu toda a minha família na mentira e todos estão agindo como se eu fosse o problema por não estar feliz com isso. Não consigo entender nada disso. A Sarah com quem me casei nunca teria feito algo tão insano. Nós tomávamos todas as grandes decisões juntos a casa, minhas mudanças de carreira, tudo. Agora, de repente, ela está adotando crianças pelas minhas costas e colocando minha família contra mim. E o que dizer de Emma? Pobre garota. Provavelmente está confusa pra caramba sobre por que sua nova mãe está chorando o tempo todo e esse homem estranho não volta para casa. Mike disse que eu deveria falar com um advogado e entender minhas opções. Mas que opções eu realmente tenho? Ou aceito essa traição enorme e tento ser pai de uma criança que nunca concordei em adotar, ou sou o cara mau que abandona sua família? Sarah convenceu todo mundo de que fez algo incrível, dando um lar para uma criança necessitada. Ninguém parece se importar que ela violou completamente minha confiança e alterou nossas vidas sem meu consentimento. Amanhã tenho que me apresentar na base e explicar ao meu oficial superior por que não estou ficando no meu endereço registrado. Tudo isso é uma bagunça e eu não faço ideia de como consertar. Acho que é por isso que estou escrevendo isso às 3 da manhã no Reddit. Poderia realmente usar uma perspectiva externa sobre a situação. Atualização 1. Estas últimas semanas têm sido um inferno absoluto. Depois de ficar na casa do Mike por alguns dias, finalmente entrei em contato com um advogado de família militar para entender minhas opções. O que ele me disse me deixou enjoado. Descobri que Sarah não apenas adotou Emma sem o meu consentimento, mas também falsificou minha assinatura em vários documentos legais, escola e cuidando de um bebê. Meus pais apareceram sem aviso na casa do Mike no fim de semana passado. Meu pai parecia desconfortável, mas minha mãe estava chorando, dizendo que precisavam explicar o lado deles. Acontece que eles fizeram mais do que apenas manter o segredo de Sarah. Na verdade, eles ajudaram com o processo de adoção. Minha mãe admitiu que emprestaram $155 mil para Sarah, pensando que estavam ajudando a filha a construir nossa família enquanto eu estava servindo no exterior. Eles disseram que Sarah parecia tão deprimida e perdida durante minha implantação, falando constantemente sobre como a casa parecia vazia. Quando ela conheceu Emma, parecia que ela havia voltado à vida. Eu entrei em contato com a agência de adoção para ouvir o lado deles. O assistente social que lidou com a adoção de Emma ficou chocado ao saber que eu não havia dado meu consentimento. Sarah havia dito a eles que eu era um contratado civil que não poderia estar presente para assinar os documentos devido a uma missão no exterior. Ela criou uma história toda detalhada sobre como estávamos tentando adotar há anos. O assistente social me enviou cópias de todos os papéis, e ver minha assinatura falsificada nos documentos oficiais me fez ferver de raiva. O prejuízo financeiro foi ainda pior do que eu imaginava. Sarah havia completamente esvaziado nossa conta conjunta de economias. Todos os $40 mil que havíamos economizado para o nosso futuro desapareceram. Ela também maximizou 2 cartões de crédito em meu nome, dos quais eu nem sabia da existência. Quando a confrontei sobre o dinheiro, ela agiu como se eu estivesse sendo mesquinho, dizendo que uma família vale qualquer preço e que me pagaria de volta assim que eu me acalmasse e aceitasse nossa nova realidade. Minha irmã finalmente quebrou e me contou seu lado nessa história. Sarah havia jurado a ela segredo, dizendo que havia discutido a adoção comigo antes da minha implantação e que eu estava de acordo com isso, em teoria. Segundo minha irmã, Sarah manipulou as emoções de todos, falando sobre como estava sozinha e o quanto precisava de apoio da família enquanto eu estava ausente. Minha irmã se sentiu culpada por manter o segredo, mas disse que não podia trair a confiança de Sarah, depois de ver o quanto ela amava Emma. Agora, estou preso entre processar criminalmente por fraude ou tentar resolver essa bagunça discretamente. Emma é apenas uma criança inocente que já criou laços com Sarah nos últimos meses. A mãe biológica assinou a entrega dos direitos, acreditando que Emma iria para um lar estável com 2 pais. Meu advogado diz que eu tenho um caso sólido de fraude, mas tomar uma atitude legal provavelmente significaria que Emma seria colocada de volta no sistema. Sarah transformou tudo isso em um circo nas redes sociais. Ela postou uma mensagem longa e emocional no Facebook sobre as esposas militares tendo que tomar decisões difíceis enquanto seus maridos estão servindo ao país. Escreveu sobre como o amor faz uma família, não papéis, e como às vezes você tem que seguir o coração. A maioria dos nossos amigos está apoiando ela, me chamando de insensível por não aceitar essa família pronta. A comunidade
unidade militar está dividida. Alguns dos caras da minha unidade acham que eu deveria processar, dizendo que as ações de Sarah desrespeitam tudo sobre os valores da família militar, enquanto outros, especialmente algumas esposas, acham que eu deveria tentar resolver por causa de Emma. Meu oficial comandante me chamou de lado ontem e disse para eu tirar a licença que precisar para resolver essa bagunça. Eu tenho esses momentos em que olho para fotos antigas de Sarah e eu, tentando entender como chegamos até aqui. A mulher daquelas fotos, que me apoiava na minha carreira militar e falava sobre construir nosso futuro juntos, agora parece uma estranha. Como você passa de planejar uma vida juntos para cometer fraude e destruir toda a confiança? A esposa do Mike, Jenny, tem ficado de olho em Sarah e Emma e diz que a criança continua perguntando onde eu fui. Isso é provavelmente a pior parte de tudo. Emma já tem idade suficiente para perceber que algo está errado, mas é nova demais para entender qualquer coisa. Sarah está usando isso para me manipular, enviando fotos de Emma chorando e dizendo que ela sente falta de seu papai. Como posso sentir falta de alguém que eu nunca concordei em ser pai? Atualização 2. Tudo ficou ainda mais confuso desde minha última atualização. Finalmente, eu me encontrei com Kate, a mãe biológica de 16 anos, na casa da tia dela. A reunião me destruiu. Kate desabou em lágrimas quando soube da adoção fraudulenta. Ela revelou como Sarah manipulou toda a situação desde o início. Aparentemente, Sarah notou Kate tendo dificuldades no último ano, ficando até tarde na escola para cuidar de Emma enquanto tentava terminar o dever de casa. Sarah começou oferecendo ajuda, primeiro com a tutoria, depois com a babá. Logo ela estava aparecendo na casa delas com presentes, roupas para Emma, até mantimentos. Kate disse que Sarah falava por horas sobre como era difícil ser tão jovem e tentar criar um bebê enquanto ainda estava na escola. A verdadeira manipulação começou quando Kate mencionou que sua tia queria adotar Emma. Sarah convenceu Kate de que uma professora com um marido militar poderia oferecer uma vida melhor para Emma. Ela mostrou fotos da nossa casa, falou sobre o ótimo distrito escolar e até inventou histórias sobre todas as atividades familiares que fazíamos juntos. Kate não fazia ideia de que eu não sabia nada sobre a adoção. Agora Sarah está enfrentando consequências no trabalho. A escola dela a colocou em licença administrativa depois que as alegações de fraude vieram à tona. Ela está dizendo para todos que estou tentando destruir sua carreira por vingança. Os pais dela vieram de Oregon e estão ficando com ela, jogando gasolina na fogueira. Eles estão dizendo a todos que estou punindo a filha deles por seguir seus instintos maternos. A investigação da agência de adoção revelou ainda mais coisas perturbadoras. Acontece que Emma não foi a primeira tentativa de adoção de Sarah. Ela tentou adotar 2 outras crianças nos meses anteriores a Emma, mas ambas não deram certo quando as mães biológicas mudaram de ideia. Ela nunca me mencionou nada sobre isso. A agência também descobriu que ela estava frequentando grupos de apoio à adoção durante meses, dizendo a todos que era uma mãe solteira cujo marido morreu em combate. Eu pedi o divórcio na semana passada. Sarah completamente surtou. Ela apareceu no meu escritório na base, gritando sobre como eu estava destruindo nossa família. Ela trouxe fotos de Emma e começou a mostrá-las a todos, dizendo que eu estava abandonando minha filha. A segurança teve que escoltá-la para fora. Meu oficial comandante foi compreensivo, mas sugeriu que eu tirasse uma licença até as coisas se acalmarem. O golpe final veio quando meu advogado descobriu que Sarah já havia começado o processo para mudar legalmente o sobrenome de Emma para o meu. Novamente, ela falsificou minha assinatura nos papéis. Ela até conseguiu um ID militar de dependente para Emma usando documentos falsificados. O nível de engano é impressionante. Todos os dias descubro algo novo. Ela mentiu sobre o Mike estar sólido. Nisso tudo, Mike tem sido firme em toda essa situação, me deixando ficar na casa dele apesar do assédio constante de Sarah. Ela tem passado pela casa dele a qualquer hora, deixando bilhetes no meu carro sobre como Emma chora por mim todas as noites. Minha irmã finalmente parou de defender Sarah depois de descobrir sobre a história falsa de que eu teria morrido em combate. Isso fez ela perceber o quanto Sarah manipulou todo mundo. A agência de adoção está trabalhando com a tia de Kate agora para transferir a guarda de Emma para ela, o que deveria ter acontecido desde o início se Sarah não tivesse se intrometido. A tia parece ser uma boa pessoa, tem um trabalho estável e uma casa com espaço suficiente para Kate e Emma morarem com ela. Pelo menos algo de bom pode vir dessa bagunça. Os pais de Sarah estão tentando convencer todos de que ela precisa de ajuda psiquiátrica, não de consequências legais. Eles estão dizendo que a solidão de ser esposa de militar afetou a saúde mental dela. Talvez eles estejam certos, mas isso não justifica fraude e roubo de identidade. A mulher mentiu sistematicamente para todos durante meses, destruiu nossas economias e quase arruinou a vida de uma jovem. Atualização 3. O capítulo final desse pesadelo finalmente está chegando ao fim. O divórcio foi finalizado na semana passada e Sarah está enfrentando várias acusações criminais por fraude. O tribunal invalidou a adoção após revisar todos os documentos falsificados e declarações falsas. Emma agora está morando com a tia de Kate, que queria adotá-la desde o início, mas
mas foi deixada de lado pela manipulação de Sarah. Meus pais mudaram completamente de opinião depois de verem todas as provas da fraude de Sarah. Eles devolveram o dinheiro que haviam emprestado para a adoção e me escreveram uma carta longa se desculpando por sua parte nisso. Minha mãe tem ficado especialmente abalada com tudo isso, dizendo que deveria ter percebido que algo estava errado quando Sarah estava sendo tão secreta sobre os detalhes da adoção. Sarah perdeu sua licença de ensino após a revisão do conselho escolar e se mudou para Oregon com seus pais. Pelo que sei, ela está trabalhando na loja de ferragens do pai dela. Ela ainda está se fazendo de vítima nas redes sociais, postando mensagens longas e emocionais sobre como o sistema falhou com ela e com Emma, e o quanto ela sente falta da filha. Algumas pessoas ainda compram a história dela, mas a maioria dos nossos antigos amigos já descobriu a verdade. A tia de Kate me envia atualizações sobre Emma de vez em quando, mesmo sem ser obrigada a isso. A criança está indo muito bem, mal se lembra do tempo com Sarah. Ela voltou a morar com sua irmã Kate, que está terminando o ensino médio enquanto mora com a tia. Elas agora têm uma unidade familiar estável, que é o que deveria ter acontecido sem a interferência de Sarah. A comunidade militar tem sido surpreendentemente solidária. Meu comandante ajudou a acelerar meu pedido de novo destino de implantação, achando que seria bom eu me afastar de toda essa confusão por um tempo. Antes de ir, instalei câmeras de segurança em minha casa e dei uma chave extra para a esposa do Mike, Jenny, para que ela pudesse verificar as coisas. Não dá para ser muito cuidadoso com a maneira como Sarah tem agido. O prejuízo financeiro foi brutal. Sarah esvaziou nossas contas e maximizou os cartões de crédito, deixando-me com quase os 80 mil reais de dívida. O acordo de divórcio determinou que ela pagasse isso, mas não estou esperando nada. Pelo menos o banco removeu as cobranças fraudulentas dos cartões depois de ver o boletim de ocorrência. Minha irmã ainda está processando tudo isso. Ela se desculpou por ter defendido Sarah no início, mas admite que está lutando com a culpa sobre sua parte na fraude. Estamos tentando reconstruir nosso relacionamento, mas vai levar tempo. A confiança é difícil de recuperar uma vez que é quebrada. Decidi vender a casa também. Muitas lembranças ruins, e preciso de um recomeço. Encontrei um lugar menor, mais perto da base, só para mim. Sem portões de segurança, sem brinquedos espalhados, sem lembretes da família que nunca realmente existiu. Toda essa experiência definitivamente mudou a forma como vejo os relacionamentos e a confiança. Não estou interessado em namorar agora, e a ideia de ter filhos algum dia parece bem distante. Algumas noites ainda me pego me perguntando como não percebi os sinais, como a mulher com quem me casei acabou sendo uma pessoa tão diferente da que eu imaginava. Sarah tentou entrar em contato comigo na semana passada, através de um amigo em comum, dizendo que está fazendo terapia agora e quer se desculpar adequadamente. Eu bloqueei o número do amigo. Não há mais nada a dizer nesse ponto. A mulher com quem me casei nunca realmente existiu, assim como nossa suposta família que foi construída sobre mentiras. A vida continua, no entanto. Estou focado na minha carreira, passando tempo com os amigos que ficaram ao meu lado e reconstruindo minhas economias. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas pelo menos sei que tomei a decisão certa ao não ceder à manipulação de Sarah. Às vezes, o único caminho a seguir é deixar o passado para trás completamente.